Esta história que vou contar aconteceu quando eu tinha 19 anos. Meu nome é Júlia, hoje tenho 54 anos. Na época estava noiva de Alonso, um rapaz que adorava viver a vida, um tanto teimoso, que adorava desafios. Chegou a subir o Pico dos Marins na cidade de Pequete em São Paulo com a mão fraturada por um tombo na trilha, mas era uma pessoa de um coração enorme. Quando descobrimos nossa gravidez, tivemos a ideia de fazer uma viagem para comemorar o fato. Resolvemos passar alguns dias em uma pousada na cidade de Jacareí, em São Paulo. Chegando lá, fomos recebidos pelo Sr. Pedro, o dono da pousada, que morava com sua esposa lá. Aparentava ter uns 70 anos, e muito simpático. Nos acomodamos nas instalações bem simples, mas muito confortáveis, e era o que queríamos, o mais simples possível. Chegando à noite estávamos já cansados da viagem, e fomos convidados pela Senhora Maria, esposa do Sr. Pedro, para nos juntarmos à mesa para jantar. Um jantar simples e delicioso, feito com panelas de ferro e fogão a lenha, tudo o que gostamos. Em determinado momento, Alonso disse ao Sr. Pedro que havia notado na estrada um rio que passava próximo à pousada, e que se era um local bom para pescarias. O Sr. Pedro olhou para ele com um olhar triste, e disse que desde criança ele não se aproximava das margens daquele rio. Nós, muito curiosos, perguntamos meio sem jeito o motivo. O Sr. Pedro nos contou sobre uma antiga lenda da região sobre um barqueiro fantasma que aparecia nas margens do rio e convidava as pessoas a subirem no barco para chegarem do outro lado. Diz a lenda que ele só dizia isso, e que nunca mostrava seu rosto, mas quem subia no barco dele desaparecia entre o nevoeiro do rio e nunca mais era visto. Ah, mas parece a lenda do Caronte, disse Alonso, sendo imediatamente calado por mim, pois não conhecia a história e fiquei curiosa, mas Alonso disse que adoraria ir pescar à noite no rio e se o tal barqueiro aparecesse ainda pediria uma carona para pescar no meio do rio. O Sr. Pedro olhou de maneira muito triste e continuou. Quando eu tinha 8 anos, meu avô, que já morava na região, contava muito esta história. Eu tinha muito medo de ir até o rio, mesmo de dia, mesmo acompanhado. Já meu pai, que tinha problemas com álcool, não gostava muito de ouvir, principalmente quando chegava em casa já meio alto por causa da bebida, e começava a tirar sarro do meu avô dizendo que não foi desta vez que o barqueiro pegou. Uma noite, ele chegou em casa visivelmente alterado, nervoso, pois havia perdido dinheiro em jogos de cartas e, claro, ingerido muito álcool. Começou a discutir com meu avô e em certo momento desafiou. O que é? Vai mandar o seu barqueiro me levar? O meu avô disse para ele parar de brincar com aquelas coisas. Ele, tomado pela raiva e pelo álcool, disse que iria até a beira do rio e chamaria o tal barqueiro. Saiu correndo cambaleando, montou no cavalo e partiu para a estrada. Meu avô saiu atrás e eu, com medo, corri atrás dele. Montamos em outro cavalo, eu na garupa, e partimos para a estrada, mas o local da margem era enorme. Seria muito difícil localizar meu pai. Um nevoeiro forte começou a baixar, e passamos a galopar na margem do rio à procura de meu pai. Em determinado momento, encontramos o cavalo que estava com meu pai sozinho no mato rasteiro. Meu avô começou a ficar desesperado chamando por meu pai. Quando chegamos numa clareira, pudemos ver algo que nunca mais esqueci: meu pai subindo em um barco à beira do rio. O local estava escuro, mas a luz da lua nos permitiu ver que havia mais alguém no barco, sentado de cabeça baixa. Eles pareciam não ouvir nossos gritos. Eu me lembro de ver meu pai com dificuldade subindo no barco e aquela figura de cabeça baixa imóvel. Eles foram se afastando até sumirem no nevoeiro. Meu avô, desesperado, ajoelhou na grama e chorou. Eu, nos meus 8 anos de idade, apavorado, gritava para meu avô trazer meu pai. Passaram os dias. Meu avô foi ficando desanimado com a vida pela tristeza, até que caiu de cama doente e de lá nunca mais saiu, até ser levado por Deus. Eu e Alonso nos olhamos meio sem graça, agradecemos o jantar e fomos nos recolher. No meio da madrugada, acordei para ir ao banheiro, mas Alonso não estava na cama. Olhei em volta, chamei e nenhuma resposta. Na mesa encontro um bilhete, era de Alonso. Querida, a história que o Sr. Pedro nos contou é triste,
Mas é só uma lenda. Ele era uma criança e seu avô bem velho. Eles poderiam terem visto qualquer outra coisa que o cérebro em desespero nos faz ver. Fui pescar. Quero aproveitar antes de voltarmos para nossa cidade. E não se preocupe, se o barqueiro aparecer eu sei me defender. E completou com carinhas de risos. Bateu um desespero em mim. Eu nem sei se era por causa da história do Sr. Pedro, ou medo dele ir à noite a um local desconhecido, onde poderia ser atacado por algum animal. E se fosse na verdade uma cobra que arrastou o avô do Sr. Pedro para o rio? Corri desesperada até a porta do Sr. Pedro aos murros batendo em desespero. O Sr. Pedro abriu a porta assustado perguntando o que tinha acontecido. Eu disse a ele o que o Alonso tinha feito. Para eu desespero o Sr. Pedro não conseguiu disfarçar o nervosismo e saiu correndo em direção de fora da casa. Me disse para aguardar ali que logo viria com ele. Eu não aceitei e disse que ele não sairia de lá sem mim. Corremos para um jipe velho que ele tinha e partimos para a estrada. No caminho chorava muito nervosa, e tudo piorou quando um forte nevoeiro começou a baixar na estrada. Eu ainda comentei que se ele estivesse sem lanterna poderia se perder no nevoeiro. O Sr. Pedro olhava o nevoeiro e só dizia: "Isso não é bom, isso não é bom." Em determinado trecho o jipe não poderia mais seguir. Pegamos lanternas e seguimos pela margem à procura de Alonso. Quando chegamos numa clareira, focamos nossas lanternas em algo que vimos na margem, e eu congelei. Eu vi Alonso já dentro de um barco partindo. Eu comecei a gritar desesperada enquanto o Sr. Pedro estava petrificado como se um trauma de criança estivesse voltado, e tinha. Antes de sumirem no nevoeiro ainda pude ver Alonso olhando para a nossa direção. Eles sumiram. O dia amanheceu e meu desespero aumentava. Chamamos as autoridades que realizaram buscas por toda a margem, e barcos do Corpo de Bombeiros percorriam por quilômetros pelo rio à procura de algo, mas nada, absolutamente nada foi encontrado. Alguns disseram que ele poderia ter sido atacado por algum animal, já outros que ele foi levado pelo barqueiro. O tempo passou, dias, semanas, meses e eu sempre voltava àquela margem do rio na esperança de encontrar meu noivo. A minha tristeza era tanta que tive uma complicação na gestação que fez eu perder meu bebê. Aquilo me fez entrar em depressão. A única coisa que me fazia sair de casa era ir até aquela margem. Passaram-se os anos. O Sr. Pedro infelizmente veio a falecer. Sua esposa, com quem formei um forte laço de amizade, me convidou a morar junto com ela na pousada. Eu aceitei. E todos os dias, por meses, anos eu me sentava à beira do rio e chamava pelo Alonso. Um final de tarde eu, como de costume, fui até a margem, e fiquei observando o rio, imaginando que a qualquer momento Alonso seria devolvido a mim. Neste dia eu acabei por adormecer à beira do rio. Quando acordei já à noite, fiquei assustada, mas sabia que a pousada não estaria tão longe e numa boa caminhada estaria lá, mas algo estava estranho. Um forte nevoeiro começou a baixar, e em certo momento pude ver um barco já muito próximo a mim. Um homem sentado de costas, com a cabeça baixa, nada disse. Eu me levantei assustada e com muita dificuldade murmurei: "Você o levou?" O homem misterioso apontou para o barco e disse: "Suba, eu te levo para a outra margem." Eu comecei a chorar, e praticamente implorei baixinho: "Você o levou, eu só o quero de volta, devolva meu noivo, devolva meu Alonso, por favor." Neste momento, o homem misterioso levantou a cabeça, e olhou para trás. Eu tomei o maior susto da minha vida, era Alonso. Ele me olhava com carinho e disse: "Por favor, vá embora. Por favor." Eu chorando tentei subir no barco para abraçá-lo, mas ele com a mão fez um gesto para eu não subir. Quando eu subi neste barco, o barqueiro que o conduzia não me mostrou seu rosto, só disse para embarcar que ele me levaria até a outra margem. Eu não sei explicar o motivo, mas subi no barco. Quando chegamos no meio do rio, o nevoeiro se dissipou um pouco e não havia margem. Eu estava no meio de um rio ao mesmo tempo no meio de um nada, e o barqueiro não estava mais lá. Eu tentei sair várias vezes do barco, mas não conseguia, não sei explicar. Com o tempo percebi que só sairia do barco se
alguém embarcasse como eu fiz e tomasse meu lugar. Eu não sei quando meu espírito terá paz, enquanto alguém não aceitar subir no barco estarei preso, por isso por favor, vá embora, cuide do nosso filho que virá. Chorando expliquei que anos já haviam se passado, e que infelizmente perdemos nosso bebê. Ela conseguiu ver uma lágrima no rosto do barqueiro que foi se afastando até sumir no nevoeiro. Eu sentei na margem e chorei muito, voltei a pé para a pousada, a senhora Maria preocupadíssima. Eu contei a ela o que havia acontecido, ela chorava e me abraçava forte. A partir daquele dia, eu continuei indo à beira do rio, mas ao invés de chorar, eu conversava, levava livros onde passava tardes inteiras lendo em voz alta, pois eu sabia de que alguma forma ele estava lá, ele poderia me ouvir, para muitos uma lenda, um monstro, um fantasma, para mim, meu eterno noivo.